Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele de novo, para completar o vídeo sobre a aula, né, sobre educação corporativa e gestão do conhecimento. No vídeo anterior, a gente falou sobre educação corporativa e eu expliquei a passagem, né, de um modelo que era o modelo tradicional de treinamento focado em tarefas, coisas mais padronizadas, compartimentalizadas, para um modelo que pensa em competências, que tem uma visão sistêmica e uma visão de negócio. E aí falei um pouco também sobre as universidades corporativas, que são as novas formas de se encarar capacitação e treinamento, desenvolvimento de pessoas na atualidade, de acordo com os atuais diferenciais competitivos. E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre, eu acho que a origem disso tudo, que é o conhecimento, ou melhor, a gestão do conhecimento. Como eu falei para você até no outro vídeo, a partir da década de 1990, antes já se falava também disso, mas a partir de 1990 isso começou a ficar bater muito em cima, né, da questão da competitividade das empresas. Passa-se a enxergar que a vantagem competitiva ela é gerada a partir de ativos intangíveis, ou seja, coisas que a gente não tem ali, a questão até física, a presença física do negócio, que inclusive são mais fáceis de copiar quando a gente fala de concorrência. E aí essa vantagem ela está alicerçada em questões mais intangíveis. Uma dessas questões intangíveis que a gente está falando é justamente o conhecimento. E muita gente acha que conhecimento é aquilo que a gente obtém na aula, é tipo o que eu estou falando aqui para você, aquilo que você lê no livro, mas não tem a ver com isso, mas não é só isso, né? Construir conhecimento, gerar conhecimento, criar conhecimento, parte de uma dimensão que é mais formal, mais explícita, né? Que está ali no livro, na aula do professor, mas também inclui a geração de ideias, de insights, também inclui a questão da intuição, da experiência. Então, o conhecimento, na verdade, mistura todas essas coisas. Mistura o livro com a aula, com o professor, com a experiência, com o que a avó disse, com as suas ideias, com suas percepções. Tudo isso é que, na verdade, acaba formulando o conhecimento. Então, você pensa, pô, mas como é que eu faço isso na empresa? Uai, como assim? Como você faz isso na empresa? A empresa é feita de pessoas, a empresa é um organismo vivo, ou seja, a empresa é capaz de ter a sua própria identidade, é capaz de desenvolver os seus propósitos e, portanto, é possível, né? É capaz também de criar conhecimento. Por que não? A empresa não é parede, não é carro, não é máquina, não é equipamento, não é só isso. Isso é uma pequena parte do negócio. Se não tiver gente lá dentro, o negócio não funciona. Essa que é a realidade. E aí a gente fica pensando, mas como que a empresa então cria conhecimento? Uma empresa criadora de conhecimento, como diz o Yukijiro Nonaka, que é o autor de um dos textos que eu disponibilizei para leitura, que eu espero realmente que você tenha lido, porque é muito bacana, é muito legal. Ele denomina dessa forma, né, empresa criadora do conhecimento, que é o quê? A empresa que é capaz de converter o conhecimento individual, ou seja, o conhecimento que está nas pessoas, em conhecimento organizacional, ou seja, o conhecimento que está lá na empresa e que é utilizado para o seu negócio. Então, empresa criadora do conhecimento é isso, é aquela que consegue fazer com que o conhecimento do indivíduo, das suas pessoas, se transforme em conhecimento organizacional. E assim ele possa ser compartilhado com outras pessoas, até de forma, por um tempo indefinido, né? Assim por dizer. Essa coisa da gestão do conhecimento é importante para tudo quanto é empresa, na atualidade que deseja ser competitiva. Mas eu acho que quando a gente olha para as startups, a gente vê isso de forma muito mais fácil, né? Porque a startup é uma empresa que está nascendo, né? Que está desenvolvendo a sua proposta de valor, que está criando o seu produto, criando o seu serviço. E nesse sentido, é um processo de aprendizado que se vivencia o tempo todo. Então, quando você está ali pensando num novo produto, pensando num novo serviço, você vai
né? Faz ali um teste com aquilo, viu que deu errado, aí vai, tenta de novo, conserta, faz outro teste, viu que deu errado de novo. Todas essas lições aprendidas, elas são extremamente importantes para que a gente possa melhorar os produtos e serviços. Só que como fazer para lembrar disso? Então, como fazer para guardar essas lições aprendidas? É isso que a gente está falando quando a gente se refere à gestão do conhecimento. Então, tá certo, eu citei as startups, mas hoje, na atualidade, eu não sei se é o caso até de todas as empresas começar a pensar mesmo como startups, inclusive as empresas tradicionais, porque a gente está falando aí de um momento de revisão de paradigmas competitivos, paradigmas administrativos. Então, talvez as empresas, elas precisem, mesmo as tradicionais, precisem pensar como as startups pensam. E, nesse sentido, fazer gestão do conhecimento faz toda a diferença. Vamos voltar um pouquinho aí e pensar no seguinte. Eu falei agora há pouco que uma empresa criadora de conhecimento é a empresa que transforma o conhecimento individual em conhecimento organizacional. Legal. Agora, quais são os tipos de conhecimento que existem, né? A gente tem aí primordialmente dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento tácito é aquele conhecimento que ele é pessoal, tá lá com o indivíduo. É um conhecimento que é difícil de você formalizar, ou seja, difícil até de você colocar num livro, de você passar numa videoaula, de você escrever numa lousa, né? É difícil de ser formalizado e muitas vezes é difícil também de ser transferido. Sabe aquela história de você perguntando para sua mãe como é que faz um bolo? Ela vai lá, te passa a receita, faz assim, assim, e faz assim, 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 o modo de preparo, né? Mas você vai fazer e nunca vai sair igual. Por quê? Porque é conhecimento tácito, é um conhecimento pessoal dela e que por mais que ela queira, ela não consegue transmitir pra gente da forma como de fato é lá na cabeça dela. Então isso é o conhecimento tácito. E temos também o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é sim o conhecimento formal, né? De fato, que já está ali institucionalizado, sistematizado, é aquilo que está no livro, é aquilo que eu estou falando aqui para você na videoaula, é aquilo que está na apostila, que está, enfim, de alguma forma fácil de ser transferido, compartilhado, porque já está nesse formato. Então, esses dois conhecimentos, tanto tácito quanto explícito, eles devem conviver entre si para que a gestão do conhecimento ocorra. E aí, o Ikujiro Nonaka, que é esse autor que eu citei para você agora há pouco, ele, quando escreveu esse texto da empresa criadora do conhecimento, ele visualizou também que esse conhecimento tácito e conhecimento explícito, eles vão ali se relacionando, se intercambiando e de alguma forma se fundindo em novas formas de conhecimento. E aí ele deu um nome para isso, que é a espiral do conhecimento. O que é essa espiral do conhecimento, então? São as formas pelas quais o conhecimento tácito e explícito vão se transformando, se multiplicando e aí surgindo uma coisa nova. Essa que é a pegada. Então, ele diz que a espiral do conhecimento ela é composta por 4 movimentos distintos. O movimento que marca a transformação de um conhecimento tácito para outro conhecimento tácito, ou seja, alguma pessoa tentando ensinar para outra pessoa o jeito que ela faz alguma coisa e essa segunda pessoa criar a sua própria forma de fazer. Então é do tácito para o tácito, que é um processo de socialização. Tem aí a transformação, a passagem do conhecimento explícito para o explícito, que é um processo de combinação. É quando a gente pega, por exemplo, eu, né, tô fazendo alguma pesquisa e aí eu vou lá e olho para o meu referencial teórico, vou ler os livros, os artigos, e aí a partir desses livros e artigos que eu escrevi, que eu li, eu escrevo o meu, né, um processo de combinação de conhecimento explícito com explícito. Aí a gente tem a passagem do conhecimento tácito para o explícito, que é aquele negócio da receita do bolo que eu falei agora há pouco. Então é quando a gente procura transferir uma experiência pessoal para alguma coisa mais formalizada. É como se eu estivesse tentando transferir o meu conhecimento de fazer um bolo para uma receita, escrever isso numa receita.
E também tem a passagem do conhecimento explícito para o tácito, ou seja, tomar conta de um conhecimento de algo que é explícito. Por exemplo, eu vou ler um livro, vou ler um artigo, e a partir disso eu vou desenvolver a minha forma de desempenhar alguma atividade, tá? Mas essa minha forma que é uma forma pessoal, e não vou ficar escrevendo de novo. Você deve ter percebido, ter reparado que essas duas últimas, ou seja, quando a gente transfere o conhecimento tácito para o explícito e quando a gente transfere o explícito para o tácito, são as mais complicadas, são as mais difíceis, né? E elas, por serem mais complicadas, mais difíceis, justamente representam os maiores desafios para fazer a gestão do conhecimento dentro de uma empresa. Que inclui esses processos de articulação e internalização do conhecimento. É complicado. E a gente falando é complicado, mas fazendo é mais complicado ainda. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar essas formas de transferência de conhecimento de uma pessoa para outra, de uma empresa para outra, a gente vai enxergar quão difícil é criar conhecimento, quão difícil é gerenciar esse conhecimento, mas quão importante e bom é fazer isso para garantir o sucesso do negócio, beleza? Bom, se você quiser aí, eu tenho mais leituras para te indicar sobre esse assunto. Acho que é extremamente útil ler sobre isso, porque é alguma coisa que não vai mudar. É um paradigma que mudou, né? E que tende a permanecer assim por um bom tempo, porque pensar em conhecimento é pensar sempre em conhecimento. Pensar em conhecimento é sempre pensar em crescimento. E isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. Beleza? Então é isso aí. Por hoje é só. Qualquer coisa, me escreva, me mande suas dúvidas e até o próximo vídeo. Até a nossa próxima videoaula. Beleza? Tchau, tchau.